O próximo item dentro da teoria geral das provas que eu quero ver com os senhores é a classificação. Na verdade, as classificações possíveis a respeito das provas. Nós temos alguns critérios distintos. Então vou botar aqui primeiro dos critérios, letra A. Prova pode ser classificada quanto ao fato. E quanto ao fato, a prova pode ser direta ou indireta. Prova pode ser direta ou indireta. Prova direta, senhores, é aquela que se destina a demonstrar a veracidade da alegação do fato que diretamente você precisa provar, você deseja demonstrar. Prova direta é aquela que se destina a demonstrar diretamente a veracidade do fato que você alega. Então você alega um acidente, você visa produzir uma prova testemunhal a respeito da ocorrência do acidente. Uma prova documental, juntando um vídeo demonstrando a ocorrência do acidente. Você está demonstrando diretamente o fato. Agora, a prova indireta, também chamada de indícios, provas indiretas são provas indiciárias, são meros indícios. Nas provas indiretas, você visa demonstrar não o próprio fato que você quer demonstrar. Na prova indireta, você visa alcançar, demonstrar a veracidade, não do próprio fato que você alega, mas de outros fatos. De outros fatos que tenham elo, ligação com aquele fato que você visa demonstrar. São outros fatos secundários. São fatos que gravitam, que estão no entorno do fato que você pretende demonstrar. E aí você tenta formar o convencimento do juiz por meio de indício, por meio de presunção. A prova que você demonstra é do fato X. Mas você não alegou o fato X, você alegou o fato Y. E que você pretende demonstrar e construir um raciocínio para convencer o juiz da ocorrência do fato Y, demonstrando o fato X. E aí ele não vai ter absoluta certeza, vamos assim dizer, ele não vai estar convencido da ocorrência do fato X, mas ele pode ter ali um indício, como ocorreu um fato prévio, um fato que é secundário, que gravita ao seu redor, que provavelmente, ou que haveria uma presunção da ocorrência do fato que você queria demonstrar. Ok? Daí então que é uma prova indireta. O segundo critério classificatório é quanto ao sujeito. Quanto ao sujeito, as provas podem ser pessoais ou reais. Provas pessoais ou reais. Provas pessoais, senhores, são aquelas que derivam de declarações feitas de modo voluntário e consciente por uma pessoa. Provas pessoais são aquelas que derivam de declaração voluntária e consciente de uma pessoa. Então não basta falar prova pessoal é aquela que vem de uma pessoa. Prova que vem de uma pessoa de modo voluntário e consciente. Aí sim, a prova pessoal. Como o depoimento pessoal, que é um tipo de prova, como o testemunho de uma testemunha. Provas reais, a contrário senso, não derivam, não decorrem de a manifestação de vontade de uma pessoa, mas as provas reais se constituem em coisas. As provas reais se constituem em coisas. Então, essas coisas visam representar a verdade dos fatos, como um documento. O vídeo que eu mencionei ainda há pouco para vocês. É a captação de um momento da vida, né? Por uma fotografia, por um vídeo, e você junta. Ali não há declaração voluntária de uma pessoa. É um documento, é uma coisa juntada, é uma prova
real. Então, prova real é aquela que não vem de uma pessoa, né, quanto ao sujeito. Terceiro critério classificatório, são 4. A prova pode ser classificada também quanto ao objeto. Quanto ao objeto. E quanto ao objeto, as provas podem ser testemunhais lato sensu, as provas podem ser documentais, tá errado ali, documentais ou materiais. Aqui são 3 espécies. Quanto ao objeto, as provas podem ser testemunhais lato sensu, documentais ou materiais. Provas testemunhais lato sensu correspondem às provas orais, provas prestadas por um testemunho. Cuidado para não confundir a prova testemunhal lato sensu com a testemunha, com a prova testemunhal stricto sensu, né? Sempre que se coloca lato sensu, em sentido lato, em sentido amplo, é para que você não confunda com algo que tenha possivelmente um mesmo nome, mas que é espécie. Então, prova testemunhal de lato sensu é um gênero que tem como espécie a prova testemunhal, o depoimento pessoal, um depoimento de um perito, um interrogatório. Prova testemunhal de lato sensu é aquela que decorre de um testemunho, é aquela que decorre de uma prova manifestada oralmente. Já as provas documentais são aquelas que consistem na representação de um fato, seja de forma escrita ou gravada. Representação de um fato, seja de forma escrita ou gravada. Um documento, um vídeo, como eu lhes disse, um bom exemplo de uma prova documental. Já as provas materiais têm um caráter residual aqui. São as que não são nem orais, nem documentais. Por exemplo, uma inspeção judicial. A inspeção judicial é um tipo de prova que nós veremos que o juiz toma a iniciativa de sair do seu gabinete, ele levanta a bunda da cadeira, sai do seu gabinete e vai ao local do fato ou ato. E aí ele tem a percepção, tudo isso feito em contraditório, claro, não as escusas, no sentido público e republicano. Né? Ele dá ciência às partes podem acompanhar com o advogado e ele vai ao local para ter a sua percepção a respeito do fato. A inspeção judicial não decorre de uma manifestação oral, não é testemunhal lato sensu. E ele não tem a representação do fato por meio de um documento. Ele mesmo percebeu, na inspeção, ele mesmo verifica. Prédios em ruínas no centro do Rio. O juiz pode levantar a bunda e lá ver. O Ministério Público está alegando que o prédio da rua, do lado do fórum, tem riscos de ruína, de desabar. Está em mau estado de conservação. O juiz pode ter a representação desse fato, da má conservação do prédio, por testemunho, prova testemunhal lato sensu. Por documento, qualquer fotografia, vídeo juntado aos autos. Ou por inspeção judicial, ele mesmo vai lá. Nesse caso, a inspeção judicial tem um sentido material. Ok? E o quarto critério classificatório é a prova, é a classificação da prova quanto à preparação. Já vou aí, Anderson. Quanto à preparação, que é o nosso último critério classificatório, as provas podem ser causais, ou pré-constituídas. Provas causais ou pré-constituídas. Provas causais, senhores, são aquelas que são produzidas no curso do processo, dentro do próprio processo.
como a inspeção judicial, que eu lhes mencionei ainda há pouco, como a colheita de uma prova testemunhal em audiência, por exemplo. Já a prova pré-constituída, como o nome já ajuda a intuir, foi elaborada previamente ao processo, ou previamente ao início da fase instrutória do processo. Então não se deu do momento próprio do processo para a produção da prova. Se deu de modo anterior, como um contrato. Um contrato, em geral, ele quando ele é juntado ao processo logo no início, ele foi elaborado antes do processo, portanto. Né? Quando você visa, no processo, fazer valer uma cláusula contratual, a causa do processo é justamente o descumprimento de um contrato que já existia antes. Então, o contrato, nessa hipótese, ele necessariamente é pré-constituído. Ok? Prova pré-constituída é aquela que foi constituída previamente à existência do processo. Ok? Professor, diz o Anderson, quanto ao sujeito, se for um DVD com a declaração de uma pessoa, será prova pessoal ou real? Será prova real. Será prova real. Não, quanto ao sujeito, será prova pessoal. Será prova pessoal. Porque prova real é aquela que não é pessoal. Ali tem a declaração de uma pessoa. Prova pessoal. Eu achei que você estivesse falando da prova testemunhal ou documental. Quanto ao objeto, seria prova documental. Tá? Porque não foi produzida em juízo por meio de um testemunho, mas por meio de um documento. Ok?